Olá, boa tarde, como nós estamos? Estamos dando início, né, a uma nova semana, né, que Deus venha nos abençoar, né, que Deus venha tomar nossa frente, nossa direção, que o Senhor possa entrar em cada lar, né, de uma forma extraordinária. Que nós possamos ser gratos por mais uma semana que se inicia. Hoje nós vamos dar continuidade, né, nos estudos sobre répteis, certo? Gente, confesso que não é fácil para mim, igual como os anfíbios, os répteis também, né, não é fácil, mas estamos aqui e vai dar certo. Os répteis. Os répteis são vertebrados e de uma pele grossa e escamosa. Essa proteção evita que percam muita água, assim eles podem viver em lugares secos. São animais de sangue frio que só conseguem manter-se em atividade quando aquecido. Existem cerca de 6.000 espécies de répteis. Em alguns estudos, que também alguns estudos falam que tem mais de 7.000 répteis, certo? Então fica entre 6 e 7, né, espécies de répteis, divididos em 3 grupos principais, que são as cobras, os lagartos, né, os crocodilos, jacarés e as tartarugas, ok? Esses animais recebem tal nome pelo fato de apresentarem movimentos de rastejamento, pois o termo réptil em latim significa arrastar, rastejar. Os répteis estão representados por cerca de 7.000 espécies, dentre as quais se destacam o jacaré, a tartaruga, o lagarto e as cobras. Esses animais foram os primeiros vertebrados a se adaptar completamente à vida no ambiente terrestre. As características gerais dos répteis. A pele dos répteis é seca e desprovida de glândulas, sendo constituída de escamas nas cobras e lagartos e nas placas córneas nos crocodilos e jacarés, ou de carapaças nas tartarugas. Seu esqueleto é ósseo, apresentado uma coluna de vértebras que serve de apoio aos ossos dos membros. Nas cobras, com a falta do osso externo, as costelas são flutuantes, permitindo-lhes alargar o corpo, ficando com um diâmetro muito maior do que no momento que estão engolindo alguma presa. Os répteis são animais pelicotérmicos, isto é, sua temperatura corporal varia conforme a temperatura do ambiente, pois eles não possuem mecanismo de controle de temperatura corporal. Todos eles têm respiração exclusivamente pulmonar, o que acontece mesmo nas espécies aquáticas, com as tartarugas que, por isso, precisam vir à superfície de tempos em tempos para poder respirar. Pulmões são órgãos típicos de animais terrestres especializados na troca de gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico, com o ar atmosférico. A maior parte dos répteis tem hábitos carnívoros. Para matarem suas presas, os jacarés usam grande força de seus músculos, particularmente na cauda. As cobras usam veneno. Os lagartos, que em geral não têm dentes, usam a língua para capturar insetos. O intestino dos répteis termina numa cloaca. As tartarugas e alguns lagartos têm hábitos alimentares herbívoros. A circulação é fechada. O coração apresenta 2 átrios e um ventrículo parcialmente dividido. Nos crocodilos e jacarés, o coração apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os répteis reproduzem-se sexuadamente. Nesses animais, a fecundação é interna e, em geral, são ovíparos, isto é, a fêmea bota ovos, contendo em seu interior o embrião que se desenvolve no ambiente. Algumas cobras não venenosas, por exemplo, a jiboia, e a maioria das cobras venenosas são ovovipíparas, isto é, os ovos são chocados no interior da fêmea. Quando ocorre a postura dos filhotes,
já estão desenvolvendo dentro dos ovos. A classificação dos répteis. Os répteis dividem-se em 3 ordens principais, que são os quilônios, crocodilianos e escarmados. Os quilônios. Entre os quilônios encontram-se as tartarugas, que vivem principalmente na água, os jabutis de ambientes terrestres, com a carapaça alta, e os cocados, geralmente encontrados em água doce. A maioria das espécies são herbívoras. Os quilônios têm um corpo revestido por uma carapaça, couraça protetora, dorsal e uma placa achatada na região ventral chamada plastão. Os crocodilianos. O corpo dos crocodilianos é coberto por escamas e placas ósseas, são carnívoros e passam a boa parte do tempo dentro d'água, ou na beira de rios onde a maioria vivem. Compreende os jacarés e os crocodilos, sendo esses últimos não são encontrados no Brasil. Os escamados. Na ordem dos escamados estão os lagartos, as lagartixas, os camaleões, as cobras de 2 cabeças, que formam grupos de latecílios, e as cobras do grupo de ofídeos. Possuem o corpo coberto por escamas ou placas córneas. Os ofídeos. As cobras são répteis escamadas, sem pernas, são apódes, com esqueleto muito simples, formado apenas pelo crânio, pela mandíbula, pela coluna vertebral e pelas costelas. As 2 metades, direita e a esquerda, das mandíbulas não são unidas, o que, juntamente com as 2 articulações que se ligam ao crânio, permitem uma grande abertura na boca, e isso possibilita a ingestão de grandes presas inteiras, como ratos, aves, rãs, peixes e etc. A maioria dos ofídeos é ovípara, mas muitas espécies venenosas são ovovivíparas, pois o ovo, ao ser posto, já tem inteiramente um filhote completamente formado, que logo rompe a casca do ovo, ficando livre. Algumas poucas espécies são vivíparas. Cobras não peçonhentas. Elas são caracterizadas pela ausência de presas inoculadoras de veneno. Cabeça mais ou menos ovular, não bem distinto do corpo. Escamas grandes e lisas, cauda longa e fina. São de hábito diurno, ágeis e, quando ameaçadas, fogem. Cobras peçonhentas. Elas têm grandes presas curvadas, com canal ou com apenas um sulco, por onde ocorre o veneno. Nos 2 casos, essas presas são localizadas na parte anterior do maxilar. A cabeça é mais ou menos triangular. Quando vista de cima, as escamas são pequenas e com uma saliência mediana, dando a sensação de aspereza ao toque. A cauda é curta e afina bruscamente. São de hábito noturno, lentas, e, quando ameaçados, se enrolam em atitude de defesa com a cabeça elevada. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre os répteis. Façam atividade no livro. E semana que vem não haverá atividade, pois é a semana de provas, certo? Atividades avaliativas, né? Alguns alunos, 2 alunos me perguntaram se eu iria passar roteiro. Não vou passar roteiro, porque vocês estão fazendo as atividades avaliativas pesquisadas. Se nós estivéssemos em sala de aula, onde seriam aplicadas as avaliações, né, eu iria passar roteiro para vocês estudarem. Porém, como essas avaliações, atividades avaliativas são pesquisadas, vocês têm como pesquisar no livro, ok? Então, beijo, que Deus abençoe e que tenhamos uma semana abençoada. Cheiro no coração. Tchau.